Mon ami français Antônio. Meu amigo francês Antônio me ligou. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour, monsieur Antônio. E ele disse para mim, como ça va? É lógico. Ça va bien, ça va bien. E ele começou a me fazer algumas perguntas que têm a respeito com a vida espiritual. E me fez uma pergunta que me deixou pensando muito. E a pergunta que ele fez para mim foi: Monsieur Angelo, tu acredita em Jesus Cristo como um ser divino? E aí ele foi me explicar que eu deveria meditar bastante a respeito desta realidade, de acreditar que Jesus Cristo é Deus. E eu fiquei pensando como pode um homem ser Deus? Um ser humano, Deus? E aí ele me disse, não nasceu nesse mundo ninguém como ele. Você já ouviu falar de alguém que tenha curado um cego de nascença? Você já passou a ler a respeito de todas as coisas que ele fez enquanto estava por aqui? E eu comecei a meditar nas palavras do Antônio. E algumas indagações eu fiz para ele, mas por que Deus permite tanta coisa ruim nesse mundo? Por que Deus permitiu tantas e tantas crueldades? Bom, ele me trouxe uma pequena palavra que aí acendeu um interesse maior. Ele disse, o Criador, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio e a escolha de ser bom ou mal. E tudo aquilo que acontece de mal no planeta é fruto do que o homem produz. E que nós não temos como ir contra a realidade de todas as coisas. Existe uma resposta. E eu fiquei perguntando que resposta seria essa? E ele disse, justamente porque Deus viu que os homens estavam se autodestruindo, ele enviou a si mesmo, se esvaziou da sua glória de Criador, se transformando em criatura para dar aos homens o sentido da existência. O sentido da existência para cada um. E ele me dizia que Cristo, justamente Deus encarnado, se esvaziou da sua glória para morrer
num sofrimento de cruz para dar aos homens o direito da vida eterna após a morte. Bom, essas palavras ficaram norteando a minha mente, de tal maneira que passei a me interessar em ler os evangelhos que ele me passou. Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. É incrível como eu nunca tinha parado para me interessar a respeito das palavras que nestes livros contém. Mexeu profundamente com a minha vida e eu comecei a compreender e a entender que o que me trazia um empecilho de ter a vida que eu deveria ter é porque eu vivia com os meus sentidos humanos totalmente enrolados e que Cristo queria me dar uma direção. Percebi que eu era escravo realmente do pecado, das vontades que eu queria obedecer. Entendi que Jesus, ele pede para mim arrepender dos meus maus caminhos e obedecer os princípios divinos. Entendi que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E aí, lutei daí em diante contra mim mesmo. Passei a lutar contra a natureza que me leva a desagradar a Deus. E de fato, tive a oportunidade de sentir algo precioso, que é a presença do Espírito de Deus através da minha fé em Jesus Cristo. É tão simples, mas tão difícil. É tão simples a verdade que consta nos evangelhos. E que se um dia nós, eu e você que me ouve, trazermos essa verdade para as nossas vidas, passamos a ser nova criatura. Ah, como hoje a minha vida é saudável. Ah, como hoje eu tenho paz. Ah, como hoje eu tenho sentido de existência. Porque já não temo mais a morte. Minha alma está segura. Minha alma está tranquila, porque ele se esvaziou da sua glória para vir a este mundo, me dar a resposta de tantas indagações. Mon ami, François, Antônio, muito obrigado. Minha vida é outra. Já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois a sua palavra está guardada em meu coração. E a sua palavra eu amo de todo o coração. Obrigado, mon ami. Minha vida tem um outro sentido. E desejo que também tenha para você que me ouve um sentido claro
do que Cristo veio fazer na terra. Ele veio para resgatar você e te dar vida enquanto vive por aqui, e vida eterna ao sair deste mundo.